E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Epifânio Galan, canal Epifanias, né, o Epifísica. Você está aqui na série de videoaulas de exercícios comentados de impulso e quantidade de movimento, na aula 2. Então, nessa aula aqui, nós vamos trabalhar mais alguns exercícios lá do nosso fantástico Fundamentos da Física, volume 1, parte 2. Agora, exercícios de quantidade de movimento. Eu recomendo muito que, se você não assistiu o vídeo 1, assista, tá? É bem importante para a sequência dos exercícios aí ficar mais clara na sua cabeça e você desenvolver esses conceitos, né, de maneira digamos, mais consistente. Vamos lá? Então, começando no P383, uma partícula de massa 2 kg apresenta, num certo instante, velocidade horizontal orientada da esquerda para a direita com módulo igual a 5 metros por segundo. Determine as características, direção, sentido e intensidade da quantidade de movimento dessa partícula nesse instante. Então, está aqui a minha partícula, tem uma velocidade aí da esquerda para a direita, tá? E aí eu vou caracterizar a quantidade de movimento. Primeiro, lembro com vocês que a lógica de caracterizar por direção, sentido e intensidade só existe porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá? Então, por isso aquela setinha, né, aquele vetorzinho ali, ó, em cima do Q, em cima do V também, tá? Isso é bastante importante entender, tá bom? Então, a intensidade é dada simplesmente por mv, então massa 2 kg, velocidade 5 metros por segundo. Temos ali, então, a intensidade da quantidade de movimento, 10 kg metro por segundo. Como trabalhamos lá nos exercícios 380, 381 e talvez também 382, quilogramas vezes metro por segundo é o mesmo que Newton segundo, né? Então a gente pode responder a quantidade de movimento como 10 kg vezes metro por segundo, ou poderia responder 10 Newton segundo, tá bom? Maravilha? Direção. A direção da quantidade de movimento é sempre a mesma da velocidade, portanto, aí nesse caso, horizontal. E o sentido? O sentido da quantidade de movimento é sempre o mesmo da velocidade também, portanto, aí nesse caso, da esquerda para a direita. E assim, caracterizamos a quantidade de movimento da nossa partícula, né, que eu representei aí por uma pedrinha, né, para ficar mais simpático. Beleza? Bora para o próximo? P384. Um móvel se desloca numa trajetória retilínea obedecendo à função horária S igual a 3 mais 4t menos 4t quadrado. Sendo 4 kg a massa do móvel, determine o módulo da quantidade de movimento desse móvel nos instantes 0, meio e 4 segundos. Tá? Então, vamos lá para o item A, então. Tá? Então, no item A, ele está pedindo a quantidade de movimento no instante t igual a 0. A gente sabe que o módulo da quantidade de movimento é dado por mv. Então, no caso, a quantidade de movimento no tempo igual a 0, eu vou chamar de Q0, que vai ser o m vezes V0. Tá? De onde eu vou tirar esse V0 aí? Vou escrever a equação horária aqui e vou tentar tirar daí, né, da própria equação horária. Lembra os termos aí da equação horária? Então, lembra qual que é a genérica da equação da função horária do movimento uniformemente variado? S igual a S0 mais V0, opa, T, mais AT quadrado sobre 2, certo? AT quadrado sobre 2. Essa é a genérica da função horária. Então, daqui eu consigo extrair com certeza que o S0 vale 3 metros. Não estou considerando metros, né? Mas não foi dado no enunciado quais são as unidades. Vamos considerar que está no sistema internacional, para facilitar a nossa vida. O V0 é 4. E a aceleração, relembrem, não vale menos 4, certo? Na função original, teríamos AT quadrado sobre 2, ou meio A T quadrado, né? A sobre 2, T quadrado. Então, este carinha aqui é, na verdade, metade da aceleração, certo? Então, menos 4 corresponde à metade da aceleração. Portanto, a aceleração vale menos 8 metros por segundo ao quadrado. Tranquilinho? Então, calculando esse tal Q0, né, a quantidade de movimento inicial, basta multiplicar a massa, 4 kg, pela velocidade inicial,
4 metros por segundo, tá? Então, 16 quilogramas vezes metro por segundo ou simplesmente 16 newton segundo. Beleza? E para fazer o B agora? Bom, para fazer o B, eu vou precisar descobrir primeiro quanto vale a velocidade aqui, ó, no tempo igual a meio, tá? Então, eu vou dizer que o Q meio, né? O Q, depois de meio segundo, é a massa vezes o V meio, e vou descobrir o V meio, né? Como que eu vou descobrir esse V meio aí? Com a velha e boa função ou equação horária da velocidade de um movimento uniformemente variado, né? V igual a V0 mais a T. O V0 eu sei que é 4, o A vale menos 8 e o T vale meio. Então, 4 menos 8 vezes meio é 4. Então, 4 menos 4, 0. Então, o V meio vale 0, portanto, o Q meio vale M vezes 0, que dá 0. Então, a quantidade de movimento no instante t igual a meio segundo é 0. Tá? 0 quilograma metro por segundo, 0,16 newton segundos, ou simplesmente 0, né? Tá bom? C, quantidade de movimento no instante t igual a 4, que eu vou chamar de Q4. Então, M vezes V4. Vou ali calcular o V4. 4 menos 8, que é a aceleração, vezes 4 segundos. Acontece que 8 vezes 4 é 32, então 4 menos 32 dá menos 28 metros segundo. Então o Q4 vai ficar a massa, que é 4, vezes a velocidade, que é menos 28. Então tem um total aí de menos 112 quilogramas metro por segundo, tá? O módulo, então, 112 quilogramas metro por segundo. Maravilha? Bora para o próximo? O P385, ele cumpre um papel extremamente importante, né, que faltou discutir lá no 384. Né? Ele fala assim, ó, no exercício anterior, compare o sentido da quantidade de movimento nos instantes t igual a 0 e t igual a 4. Tentando ser o mais formal possível, né, quando eu calculei o Q0 lá no 384, ele deu 16 newton segundos, certo? Então, o vetor Q0 é o vetor 16. A gente escreve assim, né? Ó, Q0, sem o vetorzinho em cima, 16 quilogramas vezes metro por segundo. E quando nós calculamos o Q4, ele deu menos 112. Então, escrevendo formalzinho, seria assim, né? Ó, Q4 com vetorzinho, vetor menos 112, ou Q4, módulo, né? 112 quilogramas vezes metro por segundo. Portanto, é fácil perceber que esse cara tem um sinal e esse cara tem um sinal oposto. Né? Por que isso está acontecendo? Porque as quantidades de movimento têm sentidos opostos, tá? Então, o Q0 está no mesmo sentido inicial do movimento e o Q4 está em sentido oposto. Beleza? Então é isso, tá? Discussão bastante importante aí, muito pertinente mesmo para a gente fazer uma análise um pouco mais conceitual. 386. A quantidade de movimento de uma partícula de massa 0,2 kg tem módulo 1 kg metro por segundo. Determine a energia cinética dessa partícula em joule. Legal. Belo probleminha. Quantidade de movimento é mv. Então a gente tem aí que 1 é a quantidade de movimento, 0,2 é a massa, velocidade, facinho, né? 5 metros por segundo, né? Só dividir tudo por 0,2. Então você vai ter 1 dividido por 0,2, 5. Agora, C é a massa, C é a velocidade. Mais fácil que isso, impossível, né, gente? Mas para recordar mesmo a energia cinética. 0,2, que é a massa, vezes 5 ao quadrado sobre 2, encontrei ali 2,5 joules. E aí acaba por aí, Epifa, assim, sem graça, sem emoção, sem nada? Né? Acaba por aí. Mas pelo menos eu posso dar uma emoçãozinha aqui para vocês, né? Que é criar aqui uma relação entre a quantidade de movimento e a energia cinética. Para quê? Para o pessoal mais estudioso, aí o pessoal que é mais atento, que é mais focado aí nos grandes vestibulares no Enem, possa resolver exercícios desse tipo de maneira ainda mais direta. Então, é fazer isso aqui, ó. Nessa expressão aqui da energia cinética, a gente vai tentar isolar o V, tá? Não é nada difícil, né? Ó, passo 2 multiplicando a energia cinética, passa a massa dividindo, então já ficou assim, ó, 2EC sobre M, e aí faz raiz quadrada, tá? Então, V igual a raiz quadrada de 2 energia cinética sobre massa. Beleza? Primeira etapa? Agora a gente vai pegar esse Vzinho aqui, que é 2EC sobre M, e vai substituir aqui, ó, na equaçãozinha da quantidade de movimento. Vamos lá? Ficou assim, tá? E agora eu estou a fim de tirar essa raiz daqui. Para tirar essa raiz, eu vou elevar tudo ao quadrado. Então, fiquei com Q quadrado, M quadrado, e aí consegui tirar a raiz daqui. Maravilha? Posso cortar esse M quadrado aqui com esse, daí só sobrou um M lá em cima, e ficou Q quadrado, M2, EC. Show? Então, EC
é Q quadrado dividido por 2M. Então, eu posso pegar direto essa formulinha aqui, ó, e a partir do Q, né, da quantidade de movimento dada, calcular a energia cinética. Nesse caso, ficaria assim, ó, 1 ao quadrado dividido por 2 vezes a massa, que é 0,2 kg, 1 dividido por 0,4, dá 2,5 joules. Claro, você fala, Epifa, eu acho que não vale a pena decorar outra fórmula para calcular a energia cinética, porque não me parece que isso possa cair muitas vezes nos vestibulares. E já que eu vou ter que saber mesmo quantidade de movimento e energia cinética, é melhor o primeiro caminho. É verdade, gente, mas recursos nunca são desprezíveis, né? Sempre vale a pena conhecer, tá? Agora, se vocês vão decorar e vão necessariamente usar essa decoreba aí no vestibular, eu não sei. Mas eu queria mostrar para vocês lembrarem que existe uma relação entre quantidade de movimento, energia cinética e massa direta. Maravilha? Bora para o próximo? Chegamos então no P387, que é o último exercício dessa nossa aula 2. Bora para ele? Uma partícula de 0,1 kg de massa parte do repouso com aceleração constante e após 10 segundos está a 50 metros da posição de partida. Determine o módulo da quantidade de movimento dessa partícula nesse instante. Encerramos essa aula aqui com um belo exercício, né? Começamos lá escrevendo, por exemplo, que a quantidade de movimento é mv, e aí de cara, Q10, né, que é a quantidade de movimento depois de 10 segundos, vai ser a massa vezes V10, e aí você fala, Epifa, mas eu não tenho a velocidade da partícula depois de 10 segundos. Não tem? Mas é um movimento com aceleração constante, né? Portanto, é um movimento uniformemente variado, né? Uniformemente acelerado. Você conhece uma função, uma equação que calcula a velocidade num movimento desse tipo? Claro que sim, né? V igual a V0 mais AT. Daí você vai lá, substitui então, o V10 vai ser 0, né? Que é a velocidade inicial, né? Já que partiu do repouso, mais A vezes o tempo, que é 10. Eis que você olha e fala, Epifa, não consigo continuar, porque eu não tenho aceleração. Tudo bem, mas você conhece alguma outra equação, né? Além dessa, além da equação que já foi dada aí, que a gente possa calcular a aceleração lá num movimento desse tipo aí, uniformemente variado, né? Uniformemente acelerado? Sim, você conhece. Você conhece, por exemplo, a função horária da posição. Ou você ainda conhece equação de Torricelli. Nesse caso aqui, eu optei por escrever a função horária da posição. ΔS igual a V0T mais AT quadrado sobre 2, né? Na verdade, aí é S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Aí você pegando esse S0, jogando lá para a esquerda, fica S menos S0 igual V0T mais AT quadrado sobre 2. E S menos S0 é ΔS. Por isso escrevi assim direto, tá? Qual é a vantagem? A vantagem é que o ΔS foi dado, né? 50 metros. Alguns autores, alguns professores preferem escrever 50 no lugar do S, né, final, 0 no lugar do S0, e aí resolver. Eu, pessoalmente, gosto mais de escrever assim. Na minha cabeça, não faz tanto sentido assim, necessariamente, você colocar o S0 como 0 e o S como 50. Eu acho que se acostuma dessa maneira, se cria um hábito ruim, né? Porque não necessariamente a posição inicial é 0. Você pode colocar 0, funciona. Você não está cometendo nenhum erro fazendo isso, nenhum crime? Pode, tá? Mas eu prefiro jogar o S0 lá para a esquerda e escrever que S menos S0, né, que é o ΔS, é igual a 50 metros, tá bom? É uma questão aí pessoal, tá? E aí, substituindo, então, 50, V0 vale 0, tempo vale 10, o A eu não tenho, tempo de novo vale 10 ao quadrado sobre 2, esse 0 vezes 10 vai sumir, 10 ao quadrado ali no outro termo é 100, dividido por 2 é 50, então eu vou ficar com 50 igual a 50A e o A igual a 1. Tá? Agora a gente vai pegar esse A igual a 1 e vai voltar lá. Ó. Voltando para cá, eu vou encontrar que o V10 é 1 vezes 10, portanto 10 metros por segundo. E agora a gente vai pegar esse V10 e vai voltar para cá. Ó, tá? Vou escrever ali então que a quantidade de movimento é a massa, que vale 0,1, vezes o V10, que vale 10, 0,1 vezes 10, 1 kg vezes metro por segundo. Show? Tranquilinho? E assim encerramos então a nossa aula 2, né? Essa videoaula aqui de uma série sobre exercícios comentados de impulso e quantidade de movimento. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o joinha aí para ajudar o canal.
Compartilhe o vídeo com os amigos, aí, com as pessoas que queiram estudar física. Se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Beijo para todo mundo, bons estudos, até a próxima. Valeu!